Olá, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês de novo. A gente está aqui em mais uma edição dos Diálogos à Conservação, que é uma iniciativa da ESCAS, a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Eu sou a Paula, faço a coordenação da comunicação do IP, e aproveito aqui para convidar vocês a participar desse nosso debate de hoje, mandando suas perguntas pelo chat do YouTube. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou lembrando aqui para vocês falar um pouquinho sobre a ESCAS, né, a nossa escola. A ESCAS tem cursos de mestrado profissional, MBA, cursos de curta duração, todos voltados para o tema socioambiental. A nossa escola já chegou a capacitar mais de 7 mil pessoas. Aliás, esse e outros assuntos você pode acessar pelo nosso relatório de atividades. A gente vai deixar o link aí para vocês durante essa live, esse novo diálogo. E a gente criou os diálogos para expandir um pouco desse conhecimento que a gente tem na ESCAS, que a gente gera pela ESCAS e pelo IP, discutindo temas relevantes, tanto para quem atua na área socioambiental, como para quem tem curiosidade em saber mais, né? Aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Aqui é um espaço de troca com pesquisadores do IP e também com pessoas que a gente convida para dar um saborzinho a mais aí na nossa conversa, né? Para trazer mais conhecimento, curiosidade, ampliar o debate. E hoje a gente vai falar de educação ambiental. A gente escolheu falar de um ponto talvez pouco debatido, que é a educação ambiental como ciência, né? Os desafios e os resultados das atividades e dos projetos de educação ambiental. Hoje a gente tem aqui com a gente a Suzana Machado Pádua, não podia ser diferente, né? A Suzana é cofundadora e presidente do IP, uma das responsáveis pela criação da ESCAS, a Escola do IP. Suzana é mestre em Educação Ambiental pela Universidade da Flórida e doutora pela Universidade de Brasília. Publicou mais de 50 artigos, orientou mais de 30 estudantes de mestrado e ainda orienta, né, Suzana? E por conta das ações que influenciaram a transformação socioambiental, a vida de muitos estudantes, profissionais, especialmente mulheres também, ela foi reconhecida por diversos prêmios nacionais e internacionais. A gente tem também aqui com a gente a Andréa Pupo Bartazini. A Andréa é bióloga, pedagoga e mestre em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Ela coordena projetos de educação ambiental no IP, são projetos que envolvem aí umas 3 mil pessoas por ano. Ela vai contar um pouquinho mais desse trabalho para a gente, como que ela faz o monitoramento das atividades de educação ambiental que ela lidera. E, finalmente, temos aqui Zisman Neyman. O Zisman, ele é pesquisador e professor associado do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, da ESCAS, né? E, dentre outras atuações profissionais, o Zisman é membro do Comitê Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, membro do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, presidente do Conselho Curador do Instituto Physis, Cultura e Ambiente, líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS. É autor de diversos livros na área de ecologia, educação ambiental, ecoturismo, e hoje ele é editor-chefe da revista da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Ele vai falar um pouquinho disso para a gente hoje aqui. Bom, não é novidade para ninguém que a gente vive hoje um dos maiores desafios da humanidade em termos de perda de qualidade de vida por causa das alterações humanas no meio ambiente, que vem influenciando perda de biodiversidade a passos largos, afetando qualidade e quantidade de água, acelerando o processo de mudanças climáticas. Se você segue o IP ou está minimamente informado, sabe do que eu estou falando. E a educação é a chave, o IP acredita muito fortemente nisso, é o caminho para mobilizar as pessoas no apoio a iniciativas de conservação da biodiversidade, para que elas sejam não só informadas, mas para que sejam verdadeiramente, para que verdadeiramente elas possam transformar essa realidade que a gente vive. É uma educação ambiental de qualidade que a gente pratica, uma educação para reflexão e para ação. Hoje a gente está aqui para falar de educação como ciência. Então,
uma educação ambiental que tem objetivo, meta, avaliação, monitoramento, planejamento, que mostra dados e consegue comprovar a sua qualidade. E eu preciso começar com a Suzana para falar sobre isso. A Suzana meio que deu uma provocada aqui na gente para a gente falar sobre educação ambiental e, como ciência, ela recentemente publicou um artigo no site do IP e também na Fauna News, falando sobre essa questão, né, da dificuldade do meio científico, de patrocinadores, de apoiadores enxergarem a educação ambiental como ciência. Então, Suzana, ao longo da sua trajetória, você teve que responder esse desafio e eu queria que você trouxesse um pouco para a gente dessa sua experiência com essa questão. Por que é tão difícil educação ambiental ser vista como ciência? Boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Zisman, com a Andréia, com você, Paula, e com quem estiver nos assistindo. Muito obrigada, e a gente se sente sempre assim, muito amparado, porque as pessoas têm nos apoiado bastante. E a pandemia tem favorecido esse tipo de encontro. Então, é um lado positivo da pandemia, nós conseguimos, de alguma maneira, estarmos juntos. Então, vamos lá, Paula. Você nomeou aí uma lista de problemas que nós estamos enfrentando. E essa lista de problemas, talvez a grande maioria, não vou dizer todos, porque a natureza tem seu meio de transformação que é natural, mas a maior parte dos problemas que a gente enfrenta hoje são causados pelo ser humano. E ou a gente reverte a forma do ser humano agir, pensar, valorizar, ou dificilmente nós vamos ter o que celebrar em termos de natureza, né? Recentemente teve até um programa muito lindo chamado Um Dia no Parque, e que valoriza as áreas naturais, que o Brasil é, sem dúvida, né, mega diverso, é o país mais rico em biodiversidade. Então, nós brasileiros temos essa responsabilidade ainda maior, que é despertar no brasileiro o encantamento por tudo que nós temos, de maneira que a gente consiga proteger, conservar, envolver as pessoas e, de fato, lutar pela proteção de todo esse legado que nos foi ofertado. Então, como é que começou tudo? Eu vou contar um pouquinho do início da história do IP. O IP teve início, vários, talvez, dos ouvintes já conheçam essa história, mas o IP teve... todo o início do IP foi tentando salvar o mico-leão preto. Foi o Cláudio, era um projeto do Cláudio de doutorado. E, enquanto ele mergulhava na área toda de ecologia da espécie, eu comecei a trabalhar em educação ambiental e fiquei muito impressionada com as perdas que a área mais importante do parque, o Parque Estadual no Morro do Diabo, era a área mais importante de habitat para o mico, a mais representativa, tinha perdido muito do seu habitat, muito da sua área natural para a estrada, a rodovia, etc. Então, a educação ambiental, que começou, vamos dizer, eu era designer e mudei para a educação ambiental, começou num meio lado assim, ela tornou-se uma vertente muito importante na minha vida, e eu fui vendo assim, a forma com que ela poderia transformar realidades. As pessoas tinham que mudar a maneira de agir. Mas o IP, desde o início, a gente atraiu estudantes, e muitos deles são ecólogos, biólogos, etc. E eles, sinceramente, não levavam a sério a educação ambiental. Colocavam sempre, nos últimos momentos das propostas deles, que eles escreviam para conseguir recursos, eles botavam 3 linhas, assim, que a educação ambiental ia entrar com um mínimo de recurso, mas as expectativas eram gigantescas. Você tinha que transformar a realidade, as pessoas tinham que ficar totalmente apaixonadas pela espécie que eles estavam estudando, seja o mico, seja a onça, seja a anta, os pequenos mamíferos. A gente teve vários estudos no Pontal que variaram os temas, mas e depois a gente ainda teve uma questão social muito séria,
que era todos os assentados. Meados dos anos 80, chegaram maciçamente famílias de assentados e com os quais a gente começou a trabalhar para envolvê-los em conservação, em plantio de árvore, em viveiros de mudas, agroflorestas, artesanatos com temas ambientais. Mas o mais importante disso era transformar a educação ambiental em alguma coisa que fosse mais respeitada do que só fazer. E eu digo isso sem nenhuma crítica à educação ambiental, vamos dizer, mais empírica, ou ela mais qualitativa por si só. Eu acho tudo válido. Porém, no mundo científico, o que me deu muita credibilidade, pelo menos uma credibilidade maior, foi ter tratado a educação ambiental como ciência. Se vocês puderem passar uma transparência que eu tenho aí, para mostrar um pouquinho do que eu estou querendo dizer com isso. Eu acho que é a partir da 3 da transparência, que eu vou dar algum exemplo para vocês. Também, se não conseguir, não tem importância, mas ali mostra bem um desenho experimental que foi usado no meu mestrado. Como eu fui fazer mestrado, o Cláudio estava fazendo mestrado e doutorado na Universidade da Flórida, eu tive a sorte de cair na mão de uma professora chamada Susan Jacobson. E a Susan era aficionada por avaliação. E para um mestrado, eu recomendo muito uma avaliação parecida até, ou, enfim, faça um desenho experimental que seja de fácil leitura depois, de fácil interpretação. Eu não sei se está tendo alguma dificuldade aí de botar a transparência, mas o que aconteceu? Já está, Suzana? No nosso aqui não aparece. Desculpa. Então, peraí. Então, eu gostaria que passasse. A 3 é só para mostrar a educação ambiental sendo tratada como ciência, mas eu gostaria que passasse para o PPP, Planejamento, Processo, Produto. Eu não sei se é esse que está agora. Eu não consigo ver, gente, vocês me desculpem. Tá, é o número 4, não dá para ver mesmo daqui, de onde a gente está. Tá bom. Então, o que é o planejamento, processo, produto? Esse foi uma metodologia de avaliação contínua criada pela Susan Jacobson, que foi minha orientadora, que ela também se baseou em outro educador, o Stufflebeam, que eram 4 colunas, e ela simplificou para 3. Mas por que isso é tão importante? Porque muitos dos projetos que a gente vê em educação ambiental, eles vão direto para a coluna do meio, que é a coluna do fazer, é a coluna divertida. E sem fazer o dever de casa da coluna de planejamento. Então, você tem que saber qual é o teu público, qual é a realidade. As pessoas têm doutorado ou as pessoas não têm nenhum acesso à educação. Tudo vai mudar de acordo com o seu contexto. Então, a coluna inicial, eu não vou entrar em detalhes, mas é só para vocês entenderem que tem que ter um princípio, um meio e um fim. E o fim não necessariamente é um fim, ele pode ser um recomeço ou um enriquecimento para a continuidade do projeto. Mas, uma vez que você sabe, faz o seu dever de casa do planejamento, as suas ações de processo, elas vão estar embasadas em algo muito mais sólido. Elas têm mais chance de darem certo. E o ideal é que você avalie etapa por etapa, partezinha por partezinha. Você implementou uma trilha interpretativa, avalie a trilha. Você está planejando fazer um manualzinho de uso. Avalie esse manual antes da publicação final. Então, você vai estar economizando recursos, energia, tempo, e vai fazer um projeto, um produto que seja muito mais adequado e que responda verdadeiramente às necessidades locais. E cada realidade cada contexto é uma realidade diferente, cada realidade é diferente uma da outra.
E isso a gente tem que ficar em mente o tempo todo. Não dá para pegar um projeto, por exemplo, de Nazaré Paulista, onde é a sede do IP, e levar para a Amazônia do jeito que ele está. Isso não vai funcionar. Então, esse dever de casa do planejamento, ele é fundamental. E o produto, é claro que quando você mensurar o seu produto, provavelmente você já vai saber que ele está de boa qualidade. Por quê? Porque você avaliou durante todo o processo de implementação. Então, o meu mestrado, quando eu fui avaliar as trilhas interpretativas, o programa do Morro do Diabo, acho que podia passar para a próxima transparência. É um gráfico verde com desenho experimental. Esse foi o desenho experimental que eu utilizei para o meu mestrado, que é o mais simples de mostrar. Então, tinha um grupo de controle, um grupo experimental, um grupo de controle, e, assim, explicando rapidamente, um pré-teste, um pós-teste, um teste de retenção de informação. E tudo eu tentei fazer o mais conservador possível. Então, assim, o pré-teste e o pós-teste, eles responderam numa sexta-feira, todos os alunos, só o grupo tratamento foi ao parque, na segunda-feira, todos responderam o pós-teste. Então, a ideia era comparar o grupo experimental com o grupo controle. E a literatura de educação dizia que se a pessoa guardou alguma coisa por 15 dias, vai guardar para o resto da vida. Eu fui mais conservadora e 40 dias depois eu fiz o teste de retenção. Para um mestrado, nem precisava do teste de retenção, mas eu quis fazer porque eu estava tão empolgada, querendo saber o efeito, de algum jeito, do programa. E os resultados foram muito interessantes, porque mostraram diferenças significativas entre o grupo experimental e o grupo controle, em quase todas as questões, com exceção de muito pouca. Na verdade, eu acho que todas as questões tiveram diferenças significativas, mas eles só mostram entre controle e o grupo experimental. Então, outro teste, foi feito um teste estatístico chamado ANOVA. Isso, gente, eu estou falando isso só para mostrar para vocês que na hora que mostra que faz estatística, algumas pessoas arrepiam, dizem, educação ambiental com estatística. Foi muito interessante. A minha própria orientadora, que foi de doutorado, ela achava que era assim completamente desnecessário. Mas no mundo mais acadêmico, de biologia, científico, sei lá, ciências mais exatas, de algum jeito, foi a maneira que eu tive de conseguir alcançar uma credibilidade maior. Depois foi usado um outro teste chamado Chefe, que mostrava entre as variáveis, por exemplo, entre meninas e meninos, entre a quinta série e a oitava série, eu esqueci de dizer que esses eram alunos de quinta a oitava série, que foram aleatoriamente selecionados entre grupos experimental e controle. Ou seja, eu fiz uma grande bagunça na escola e tive que pegar uma escola em Mirante do Paranapanema, porque as escolas todas de Teodoro Sampaio, elas já estavam, de algum jeito, contaminadas. Elas já tinham, todos os alunos já tinham ido ao parque. Então, eu não podia pegar, não havia um grupo, de fato, que não tivesse informação. E isso foi muito importante. E depois ainda teve um outro teste, que foi do próprio instrumento. Toda vez que a gente prepara um instrumento, e eu falo isso muito para os meus alunos, o que eu tento dizer, você tem que testar esse instrumento. O questionário, ele tem que ser testado. Porque você vai descobrir palavras que as pessoas não entendem, você vai descobrir que a pergunta não está bem formulada, e você tem que... Então, o próprio questionário, ele tem que estar bem formulado. Agora, eu queria reforçar a importância de juntar qualitativo com quantitativo. Então, eu nunca abandonei o qualitativo, mas eu acho que essa junção, ela enriquece muito um trabalho, uma pesquisa em educação ambiental, porque você só pega a qualidade da resposta no qualitativo. O quantitativo, você, por exemplo, o que você entende por extinção de uma espécie, você vai classificar e botar números nela. Mas, na hora que você diz assim,
o que significou ir ao Parque Estadual do Morro do Diabo para você, ela vai botar o coração. Eu tive até poesia, assim, a gente recebe o coração da pessoa ali. Então, é o envolvimento. E isso é muito importante na educação ambiental, que um dos diferenciais é juntar o coração com, com a mente. Então, é tudo muito racional, mas, ao mesmo tempo, tudo muito sensível. Por isso que a arte é tão importante, e os valores. A gente tem que tocar mente e coração o tempo todo. Então, se vocês quiserem passar mais uma transparência, só para eu acabar, assim, para mostrar para vocês, o meu doutorado foi um pouquinho mais complexo, porque tiveram 3 abordagens. E teve uma abordagem só qualitativa, que foram entrevistas. E o que acontece quando é só qualitativo? Gente, eu tive entrevistas de 20 páginas, e foram 40 e tantas entrevistas. Então, você tem que ter tempo. Num doutorado, você tem 4 anos. Num mestrado, você tem 2 anos. E, às vezes, você deixa para o final o seu trabalho de campo e você tem meses para fazer. Então, essa mescla, ela é muito válida. E mesmo no questionário, como eu falei para vocês, que vai poder comparar um grupo controle com um grupo experimental, ele tendo perguntas abertas, ele vai te trazer a qualidade também. E no meu doutorado, uma das coisas que eu avaliei, que também foi qualitativo, foi o valor das econegociações, que a gente chamou. Então, é uma tabelinha que tem, de um lado, a estrutura de como você trabalha a comunidade. Você tem que, vamos dizer, eu não vou entrar em detalhe também, mas de um lado da coluna está a parte mais estruturada, e do outro lado está a parte de valores. Então, cada vez que você, por exemplo, vai identificar um problema, e é de baixo para cima, porque é uma construção junto com a comunidade. Então, você vai identificar um problema, você está trabalhando o respeito, a empatia, você está se colocando no lugar do outro. Eu não posso chegar numa comunidade com um projeto pronto, mesmo que eu saiba que aquilo é importantíssimo, que eu preciso fazer, eu consegui não sei quantos $1000 para fazer aquilo. Não vai funcionar, porque o projeto de comunidade ele tem que ser feito junto com a comunidade. Então, esse é um modelinho também, que eu não vou poder entrar em detalhes, porque ele exige mais tempo, mas ele é de construção. Então, você identifica o problema, depois as riquezas. E no Brasil é muito comum você perguntar: que riqueza você tem aqui? Aqui não tem nada, só tem mato e pobreza. Mas aí você começa a ver. Não tem uma pessoa que saiba de planta medicinal. Por exemplo, no IP tinha uma senhora, mãe de funcionários nossas, que era uma verdadeira curandeira de plantas medicinais. Infelizmente, ela se foi recentemente. Mas, então, esse tipo vamos dizer, de riqueza, as regiões todas têm. Alguém que saiba fazer cestaria, alguém que saiba ser ótimo guia, porque conhece a mata profundamente, e assim por diante. Então, você valoriza, você traz autoestima, você traz a valorização das riquezas locais. E aí você constrói o seu programa junto. Quais são as necessidades e tal. Então, você vai fazendo e tudo isso é avaliado. Cada projeto nosso foi avaliado, todos são avaliados, porque isso nos traz, avaliado assim, que uma coisa muito simples, que nota você daria para essa atividade? A para ótimo, B bom, C mais ou menos e D ruim. C e D, para nós, é motivo da gente sentar e repensar o que eu preciso mudar para conseguir A e B. E isso vai fazendo com que você se exija responder às demandas com muita qualidade. Você vai melhorando a sua qualidade para poder, de algum jeito, entregar um produto melhor, de qualidade melhor. E eu acho que é mais ou menos isso. Então, e por que tudo isso? O que eu vi durante esses, infelizmente, 30 anos, né, que já mostra bastante a minha idade, foi uma perda enorme de credibilidade da educação ambiental. E a educação ambiental, ela
ela é muito rica, ela é a base de muita transformação. Mas se nós que somos educadores ambientais, não descobrirmos maneiras de valorizar, essa falta de credibilidade ela só vai aumentar. Então, o que eu sinto é assim, todos os termos, né, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, eles vão tendo desgastes, porque eles às vezes são usados para programas que não são tão bem conduzidos. E isso traz desgaste, porque quando a qualidade não é boa, o descrédito vem a seguir. E aí, assim, eu já encontrei vários doadores que disseram, não, para a educação ambiental a gente não dá mais dinheiro, porque as pessoas, enfim, não é levado a sério. Então, essa provocação vamos dizer, de estar aqui hoje reunido e falar sobre esse assunto, é muito para despertar esse interesse de nós termos essa iniciativa de trabalhar a educação ambiental mais com um viés científico. E eu tenho muitos alunos, né? A Andréia é uma delas, que está aqui presente, que vai falar depois para vocês, mas tem muitos exemplos. Então, depois, se a Paula quiser, depois eu elaboro um pouquinho de alguns exemplos que são muito ricos, que mostram como a educação ambiental foi levada por outras pessoas. Eu espero que eu tenha dado, vamos dizer, uma contribuição. E agora, Paula, acho que você segue aí. Sim, com certeza. Dicas ótimas, Suzana. E incrível porque mostra que você não precisa ter um programa de longo prazo para depois você fazer uma avaliação. Essa avaliação ela pode ser contínua, ela precisa ser contínua para que você replaneje, né? Reordene as coisas. Então foram dicas muito, muito bacanas, principalmente para quem está no campo lidando com isso. Agora, Zisman, você tem uma trajetória de educação ambiental um pouquinho diferente aí da Suzana, né? E você, como professor da academia, uma coisa mais formal mesmo, como é que você vê a educação ambiental? Como é que a educação ambiental, na verdade, é vista na academia? E para você também, você sente essa dificuldade da educação ambiental ser vista como uma ciência séria, uma ciência de fato? Tá bom, vamos lá, boa provocação. Boa noite a todas e a todos. Eu estou aqui representando a cota masculina da mesa, né? Porque a gente tem que agora conquistar os espaços masculinos que estamos perdendo merecidamente para as mulheres, mas eu tenho aqui o meu direito da cota. Então, agradeço ao convite, agradeço às meninas que estão coordenando e a todos que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar colaborando com o IP, com a ESCAS. Eu me orgulho de estar aí colaborando desde a primeira turma e então, agora um pouco menos por conta das atribuições imensas que a gente tem na vida aí, mas sempre que eu posso, eu gosto de estar presente, então agradeço a Suzana, a Paula pelo convite e estou aqui para colaborar. Bom, para responder a tua pergunta, Paulo, vou fazer um raciocínio um pouco anterior, vou fazer um pouco papel de didático aqui, de professor, para quem não é muito inserido na temática da educação ambiental. A Suzana já deu aí uma introdução bem interessante sobre a importância da pesquisa e do método, principalmente nos estudos de educação ambiental, mas eu queria resgatar um pouco de história para apontar os dilemas que ela mesma já também citou, do descrédito atual que a educação ambiental vive. O conceito de educação ambiental ele vai surgir lá em Estocolmo, 1972. Em 72, a reunião da ONU, a primeira que foi falar de meio ambiente e desenvolvimento, ela apresentou um grande dilema entre os países que participaram. Ali, estávamos no auge da Guerra Fria, aqueles blocos do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo, como eram chamados na época, o bloco americano dos países ricos, o bloco soviético e o bloco dos países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos, do qual o Brasil fazia parte. Houve um dilema naquela reunião. Os representantes dos países ricos queriam implementar uma série de medidas de controle da poluição ambiental e, por conta disso, obviamente, uma restrição à indústria poluidora e uma série de outras imposições que eles queriam emplacar naquela reunião, e os países em desenvolvimento, e o Brasil liderava esse grupo, estavam defendendo que não, nós precisávamos ter mais poluição, porque poluição significava desenvolvimento, e não tinha cabimento os países ricos, que destruíram todo o seu meio ambiente, quererem agora que se defendesse o meio ambiente,
e com isso, na verdade, era uma imposição de dominação, né, dos países ricos contra os países pobres. E era um dilema até que razoável, se você for levar a questão política a sério, mas, obviamente, um grande absurdo do ponto de vista da conservação dos recursos naturais, como nós compreendemos hoje, aqui no século XXI já. No entanto, esse dilema levou a uma sugestão da ONU que foi emplacada naquele momento. Olha, já que nós não conseguimos fechar um acordo agora, vamos combinar o seguinte: nos próximos 5 anos, nós vamos tentar implementar um negócio que nós vamos chamar aqui de educação ambiental, para ver se daqui a 5 anos, 10 anos, ou daqui a 20, quando a gente se reunir oficialmente novamente lá na Rio 92, né, que vai acontecer, se nós avançamos na compreensão da comunidade mundial sobre o significado e a importância do meio ambiente. Então, educação ambiental é um termo que surge no âmbito da política internacional. Era uma tentativa de, olha, já que não dá para dialogar agora, os interesses são muito diversos, vamos implementar um ato político de transformação da mentalidade do mundo para ver se a gente chega a algum consenso daqui a 20 anos. Ou seja, a origem do debate da educação ambiental ela é no meio das políticas internacionais, e, portanto, é dentro de um embate político que se dá a implementação da tal da educação ambiental. Quando chega ali na Rio 92, eu tive presente lá, pude ser testemunha ocular disso, nós estávamos debatendo ali o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. O primeiro grande tratado que tentou colocar no papel qual era a importância da educação ambiental para a transformação de consciências no mundo, um grupo de educadores ambientais, muitos deles ligados aos movimentos da sociedade civil, principalmente, e também de algumas organizações governamentais, lideranças políticas, liderança da imprensa, enfim, intelectuais, jornalistas, era muita gente envolvida com isso, mas estávamos ali no momento político de queda do Muro de Berlim, reabertura política no Brasil, enfim, havia um contexto histórico diferente, e a educação ambiental também estava no embate político naquele momento. Paulo Freire mesmo estava presente na Rio 92 e fez uma fala muito importante na tenda onde nós discutíamos o Tratado de Educação Ambiental, e o tom que foi colocado nesse tratado é um tom absolutamente político, ou seja, ele começa assim o tratado, né? A educação ambiental é um ato político e, portanto, ela tem ali uma postura de questionamento muito clara com relação ao modelo que é implementado no mundo, do qual a educação ambiental se coloca como uma questionadora para tentar transformá-lo para a conservação dos recursos naturais, como a Suzana bem aponta. Enfim, estou contando esse preâmbulo todo por quê? Porque a raiz, né, o local onde nasce a educação ambiental, ele não é acadêmico. Né? Ele vem da militância da sociedade civil, vem do movimento ambientalista de maneira mais ampla e vai se tornando uma prática de sistematização de conhecimento só a partir da Rio 92, ou seja, em 20 anos, em 25 anos agora, que nós, 28 anos, na verdade, que nós estamos debatendo educação ambiental sob uma perspectiva de tentar sistematizar as práticas que estão sendo desenvolvidas na linha de frente da militância ambientalista de maneira geral. Então, a nossa tradição não é acadêmica, como é a física, como é a química, como é a biologia, enfim. São ciências que nascem no berço dos pensadores com um método mais estabelecido, né, dentro da metodologia científica mais clássica, enquanto que a educação ambiental ela nasce de um movimento político, de um movimento social muito forte. E, portanto, é natural que a resistência desse grupo às questões acadêmicas ainda persista nos dias de hoje. Há quem defenda que a educação ambiental continua sendo exclusivamente um ato político, um ato de transformação da realidade das concepções de mundo que a política impõe, seja no modelo socialista, no modelo capitalista, nesses modelos vigentes no mundo de hoje. Enquanto que nós que somos da academia agora, não fui sempre da academia, eu fui do movimento ambientalista, fui diretor de organização não governamental durante muito tempo e fui educador ambiental da linha de frente, de tentar descobrir métodos para tentar implementar práticas de transformação de consciências. Então, a minha prática original vem da militância e agora, como professor da universidade, eu tenho que sistematizar, porque eu me transformei num pesquisador da educação ambiental. E, com isso, eu fui beber na fonte. A metodologia que a Suzana apresentou foi a minha metodologia de doutorado. Eu tive que buscar pesquisadores que fizeram método científico para fazer educação ambiental, e a Suzana foi a minha inspiradora. Ela fez parte da minha banca de doutorado, ela se lembra bem disso, né? E eu repliquei, né, com alguma variação, a metodologia que ela utilizou, porque o meu orientador na época me falou, olha,
É muito bonita essa história de vocês dizerem que tem que mudar o mundo a partir da educação ambiental e que a educação ambiental, de fato, transforma. Só que, para mim, que não sou educador ambiental, eu que não sou educador ambiental, ele me falava, você tem que provar. Você tem que provar que a educação ambiental transforma. E eu falava para o professor César Ates, mas, professor, está na cara, a gente vai lá, faz a atividade de educação ambiental e é óbvio que os alunos mudam, que os participantes da atividade mudam. E ele falava, sim, mas prova para mim, isso não, só falar que muda na sua intuição não é suficiente. Então, para a ciência, é necessário algum método para que a gente possa fazer as nossas conclusões, as nossas argumentações, baseado em algum respaldo metodológico mínimo para poder dizer que isso aqui funciona ou deixa de funcionar. E a partir daí que a educação ambiental se transforma numa área de pesquisa. Na verdade, a educação, de maneira geral, é uma área de pesquisa mais antiga, e a educação ambiental, mais especificamente, se torna um objeto de estudo de um grupo de pessoas que se dedica a debruçar sobre as práticas de educação ambiental, tentando sistematizar o que há de comum nelas e os resultados que elas oferecem para a sociedade como transformação de fato das mentalidades e consciências das pessoas. Então, na academia vai se formatando um campo do saber, começa a se formar revistas acadêmicas específicas que tratam da publicação de artigos em pesquisa e educação ambiental, começa a se formatar congressos e encontros de educação ambiental no Brasil e no mundo, enfim. Só de 20, 30 anos para cá que a gente tem sistematizado um estudo, propriamente dito, de educação ambiental. Portanto, Suzana, é uma ciência, sim, mas uma ciência muito jovem, né? E, por ser jovem, está em busca dos seus métodos, em busca da sua consolidação como uma área do conhecimento acadêmico, e, portanto, ainda somos poucos pesquisadores que estão tentando sistematizar conhecimento na forma de ciência. Eu, atualmente, e para tentar encaminhar para a conclusão da minha fala aqui, tenho o privilégio de ser o editor-chefe da Revista Brasileira de Educação Ambiental. E acho que o dilema dessa revista, ele simboliza bem o dilema que vive a ciência e a educação ambiental no momento. Como educador ambiental, eu tenho aberto, né, isso é uma linha editorial que eu estou tentando dialogar com os responsáveis pela revista, que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental. Eu estou tentando implementar uma linha editorial que é a seguinte: toda experiência de educação ambiental realizada no Brasil precisa ser publicada, científica ou não. Por quê? Porque toda a experiência do Brasil forma um caldo, né, que pode servir para a sistematização posterior dos pesquisadores que têm método mais rigoroso de ação e produção de conhecimento. Se em nenhum lugar do Brasil estiver publicado as milhares, e são milhares mesmo, de experiências feitas na sala de aula, de um professor lá na linha de frente que está fazendo um trabalho com resíduos sólidos, com saneamento básico, com trilha dentro da natureza, enfim. As experiências que são realizadas no Brasil, elas são experiências que não usam método científico para comprovar os seus resultados. No entanto, o relato dessas experiências são fundamentais e importantes porque eles servirão de base de análise para pesquisadores que querem fazer uma sistematização mais ampla dessas experiências. Portanto, na Revista Brasileira de Educação Ambiental, eu estou defendendo a ideia de que nós temos que publicar, sim, como um trabalho acadêmico, uma experiência, mesmo que seja muito simples, de um professor no chão da escola, lá na frente, em qualquer lugar do Brasil. E estamos publicando. E alguns críticos, né, apontam assim, mas espera aí, se a revista quer crescer como uma revista científica, uma revista que tem indicadores de qualidade, Cielo, Qualis, esses outros que a academia gosta de botar, né, como sendo os seus referenciais de qualidade, como é que você vai publicar qualquer coisa na revista? Só pode ser publicado na revista trabalhos feitos por tese de doutorado, dissertação de mestrado, pesquisas feitas em universidades e centros de pesquisas do Brasil todo. E é claro que eu também concordo com isso. Quer dizer, só mesmo um estudo mais duro, mais hard aí de ciência pode avançar na área nossa como uma ciência. No entanto, é preciso, já que nós defendemos educação ambiental, nós defendemos isso desde o começo, é importante que haja diálogo de saberes, diálogo de discursos, desde as comunidades tradicionais até o discurso da universidade. É preciso colocar esses diálogos conversando um com o outro, quer dizer, promover de fato esse diálogo, né? É importante colocar esses saberes em contato um com o outro. Eu defendo que a própria Revista Brasileira de Educação Ambiental também abra espaço para os diversos saberes,
do educador ambiental e do pesquisador. E com isso, eu acredito que nós estamos contribuindo de alguma forma, aí sim, para formatar uma área de pesquisa, uma área de ciência que é a educação ambiental. Então, não acredito que a gente, publicando experiências de educação ambiental que não tenham um rigor científico, nós estejamos denegrindo, né, a ciência e a educação ambiental, muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos colocando na mesa a diversidade incrível de trabalhos que são realizados, para que a gente possa, aí sim, é necessário o trabalho do pesquisador, é o trabalho do cientista que trabalha com educação ambiental, sistematizar, dar volume, por quê? Porque só assim nós vamos dar respaldo para as políticas públicas. E aí que eu concluo. Não dá para a gente ser também pesquisador acadêmico dentro dos muros da universidade, como muitas áreas o fazem, sem dialogar com as necessidades da sociedade civil. E nesse momento que a Suzana bem aponta, onde há retrocessos claros, tanto nas políticas ambientais como nas políticas de educação ambiental, é importante que o pesquisador esteja conectado com a realidade social, ou seja, fazer o caminho contrário, né? Se a experiência serve de base para a sua pesquisa tem que servir de base para a elaboração tanto de novas experiências como de políticas públicas sólidas e importantes para o avanço da sociedade brasileira como um contexto mais amplo na temática ambiental. Era mais ou menos isso, não sei se eu colaborei ou se eu confundi mais ainda, tentando apresentar o papel do pesquisador, o papel das revistas, o papel dos encontros e o papel das experiências, ou seja, desse caldo todo que é a educação ambiental no Brasil. Não, maravilhoso. E você me dá até um gancho para falar uma coisa assim, do que eu, enfim, no terceiro setor, né, e falando de meio ambiente, a gente sempre busca, e comunicação, né, a gente sempre busca as fontes disso, né? Onde é que estão os projetos interessantes? Quando a gente vai falar com algum jornalista, né? Aí o pesquisador fala, poxa, mas meu projeto é tão lindo, tão legal, tão bacana, mas cadê ele em alguma revista, em algum lugar, mesmo que ele não seja estritamente assim, científico, né? Em alguma revista especializada e tudo mais. Então, acho que o processo de sistematização ele é fundamental para todo projeto, né? E educação ambiental, então, nem se fala. E falando em processo de sistematização, a Andrea Pupo, que se formou mestre, né, pela ESCAS, ela tem uma história muito bacana com o projeto Nascentes Verdes Rios Vivos. Eu pude acompanhar de pertinho esse projeto, que é super legal, teve um resultado assim muito, muito incrível, assim, de envolvimento com a escola, né, as escolas públicas, né? A Andrea vai contar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu e um pouquinho da trajetória dela com educação ambiental nos projetos que a gente realiza pelo IP. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Quero agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui falando com pessoas tão maravilhosas, Suzana, minha orientadora, professor Zisman, Paulinha, muito obrigada pela oportunidade, tá? Poderia ficar aqui falando bastante tempo, como eu me tornei bióloga e como eu me aproximei, né, da educação ambiental. Eu vou contar uma pequena história para dizer como é que eu cheguei lá e vou já falar do meu trabalho, tá? Antes de terminar a faculdade de biologia, eu já fui trabalhar com educação, né? Então, eu sou primeiro educadora, antes de ser educadora ambiental. E trabalhando com educação, dando aula de biologia em escola pública, eu conheci a minha amiga Andréa Peçanha, que é coordenadora da unidade de negócios sustentáveis do IP, e logo já comecei o meu romance com o IP. Já nessa época, eu participava de algumas ações pontuais, ia para o IP junto com a Andréa. Uma dessas ações se chamava Agenda Conhecer, a Suzana que liderava essa iniciativa. Até então que eu fui convidada para trabalhar num projeto lindo que se chamava Conhecer para Conservar. Faz tempo, era um projeto que nós pegávamos as crianças das cabeceiras dos rios aqui na região do Cantareira, levávamos para cidades maiores, Campinas, Valinhos, Vinhedo, para elas verem, né, como é que o rio servia aquelas cidades tão grandes.
e pegávamos as crianças dessas cidades grandes e trazíamos para as cidades das cabeceiras dos rios para mostrar como era, né? O ambiente, como precisava ser o ambiente para as nascentes dos rios. E nesse projeto, Conhecer para Conservar, tinha um casal de artistas plásticos que eram muito legais. Eles eram consultores do projeto e eles eram super ousados, super criativos, né, como artistas, e muito ousados também, porque eles tinham um carro comum, um carro popular, onde eles levavam dezenas de câmeras escuras para as crianças fazerem as fotos, aquelas fotos com câmera escura, sabe? Câmara fotográfica feita de latinha, de caixinha de leite. Então, eles levavam muitas dessas dentro do carro deles e levavam também toda uma parafernália para montar um laboratório portátil em todos os lugares onde a gente ia com as crianças, para eles revelarem algumas fotos, mostrarem ali para as crianças, na hora, o processo de revelação das fotos. Então, era o máximo, porque o carro deles, faltava sair coisas pela janela, assim, pelo porta-mala, de tanta tralha que eles carregavam. E eu achava aquilo o máximo. E eu acho que foi nesse momento que eu comecei a me encantar pela educação ambiental e pelas possibilidades que existem para contextualizar as questões ambientais, né, a natureza, o meio ambiente, com a arte, que era o que eles estavam fazendo ali naquele projeto, lindamente, e com qualquer outro objeto de estudo, né? Foi ali que eu acho que deu esse clique, né? De falar, nossa, como é legal, como a gente pode fazer coisas bacanas por meio da educação ambiental. Depois dessa aventura ainda demorou um tempo para eu voltar para o IP, eu fiquei coordenadora pedagógica de uma escola durante 4 anos, também trabalhava em colégios particulares, e em 2010, a Andréa, de novo, me convidou e me ofereceu essa oportunidade de coordenar as atividades de educação ambiental de um projeto que se chamava Nascentes Verdes Rios Vivos, um projeto super bacana, como a Paulinha já adiantou aí um pouquinho. E aí foi que eu conheci o Beto Haddad, que era engenheiro agrônomo que cuidava da parte de restauração florestal do projeto, e nós desenvolvíamos juntos as atividades para as crianças, né? Então, foi a minha primeira oportunidade de proporcionar experiências para os estudantes de Nazaré Paulista, né? Os estudantes das escolas públicas de lá. E essas experiências a gente proporcionava por quê? Porque a gente precisava fazer com que essas crianças, que tinham ali 11, 12 anos, né? 6º ano do ensino fundamental, a gente queria que essas crianças entendessem o que eram aqueles plantios que a equipe do IP fazia na cidade de Nazaré Paulista, e ainda faz, né? Então, por que o carro do IP estava para cima e para baixo, e aquele pessoal com a camiseta, tal, e muda para cá, muda para lá, e limpa a área, e faz plantio? Então, a ideia era essa. E eu ficava pensando assim, bom, que experiências eu preciso proporcionar para os alunos das escolas para eles entenderem isso, né? Para eles entenderem que a gente está fazendo isso na cidade deles, pensando no futuro deles, e quando eles forem adultos, né? Quando esse futuro chegar, como é que eles vão interpretar isso? Como é que eles vão entender essa restauração florestal? E aí, eu já tinha, né, claro, acumulado bastante experiência na educação, eu ficava pensando também como professora, né? E aí eu pensava assim, bom, além das experiências de campo que a gente vai proporcionar para as crianças, que a gente levava para o viveiro e tal, como que o trabalho dos professores lá na escola pode se conectar com essas experiências? Por exemplo, né, o aluno sai com a gente para fazer um plantio de árvores, aí ele volta para a sala de aula, como é que o professor vai receber esse aluno? Que vai estar sujo de terra, que vai estar super agitado, querendo contar a experiência, como é que esse professor que está lá na escola esperando vai receber? E também como é que o professor vai preparar o aluno para passar por essa experiência? E eu também pensava já também como coordenadora pedagógica, eu ficava pensando quais habilidades os professores precisam ter para abordar os temas ambientais nas aulas deles. Então, tinha muita capacitação de professores, né? Eu acho que a Natália vai colocar algumas imagens aí das diversas, muitas
reuniões e até atividades de campo também, porque a gente levava os professores das mesmas experiências que os alunos iam. Então, às vezes, exclusivamente, nós fazíamos turmas de professores no viveiro, para a oficina de produção de mudas, ou turmas de professores na trilha, né, para fazer caminhada na trilha, as mesmas experiências dos alunos. Bom, resumindo, esse projeto durou 6 anos, né? Ele começou no ano de 2010 e foi até 2015, proporcionando experiências de campo para as crianças, que eram as oficinas de preparação de mudas no viveiro, os plantios de mudas, né? Então, no primeiro semestre eles iam ao viveiro, no segundo semestre eles iam fazer o plantio com a gente. No ano seguinte, né, quando esses mesmos alunos já estavam no 7º ano, eles faziam uma trilha interpretativa, então caminhavam com a gente numa trilha em Nazaré, paravam para responder um quiz sobre as árvores, né, sobre as espécies nativas, e também atividades de monitoramento de áreas de restauração florestal, que era uma atividade super legal, porque eles mediam as árvores, mediam a espessura do caule, altura, o tamanho da sombra que as espécies já estavam fazendo no chão, uma série de dados que eles coletavam, geravam uma planilha, e essa planilha eu entregava para os professores de matemática deles. Então, isso acabava rendendo várias atividades nas aulas de matemática, que eram super bacanas. Os professores tiveram um papel, assim, fundamental e excepcional nesse projeto, porque eles abraçavam a ideia e proporcionavam experiências super legais para os alunos. E o projeto também era recheado de palestras, né? E para essas palestras eu convidava, assim, escolhia a dedo, né, os palestrantes, os convidados, para proporcionar essas experiências de saber um pouco sobre a fauna, né, que existe na região, que existe ali nas matas, na natureza, em Nazaré Paulista. Então, Fernando Lima fazia palestra de felinos, tinha também a palestra sobre primatas, sobre serpentes, aves e morcegos, tinha uma palestra com algumas atividades práticas de monitoramento da qualidade da água com animais bentônicos, que o Pedro fazia. Então, era uma coisa assim, super bacana, os alunos ficavam muito encantados, gostavam muito de participar. O Fernando é um caso que os alunos amavam a palestra, porque ele, além de falar, de mostrar as imagens, ele levava vários apetrechos de campo, o esturrador, né, que é aquele instrumento que imita o esturro da onça, o dardo, né, para aplicação de anestésico no animal, a zarabatana, e os alunos ficavam completamente fascinados, né, com a experiência de poder manusear aqueles equipamentos todos, além de todo o conhecimento que era passado para eles. Então, como eu disse, o projeto durou 6 anos e ele foi proporcionado para todos os estudantes de 6º, 7º e 8º ano de todas as escolas de Nazaré Paulista. Aí, quando chegou na época do mestrado, né, eu passei pelo mesmo sufoco da Suzana, de ter que buscar o grupo controle em outro município, porque em Nazaré estava todo mundo contaminado pelas experiências. Então, em 2015, eu entrei no mestrado, em 2016, eu comecei essa pesquisa de avaliação do impacto dessas atividades na vida dos estudantes. E por que eu falo avaliação de impacto, né? Porque já era uma avaliação um pouco diferente daquela que a gente precisa fazer mesmo no projeto, que a Suzana já bem explicou na fala dela. O foco dessa minha avaliação no mestrado era buscar, através da pesquisa, né, tentar entender como é que foi a compreensão da complexidade socioambiental, o que ficou nítido mesmo, comparando o grupo experimental, que eram os alunos de Nazaré Paulista, que começaram a passar pelo projeto quando eles estavam no 6º ano do ensino fundamental, mas que no momento da pesquisa eles já estavam terminando o primeiro colegial, ou seja, né, teve um intervalo aí, teve um tempo considerável
sem nenhuma atividade de educação ambiental, como era, né, na época do projeto, e só depois eu voltei para conversar com esses alunos e para aplicar os questionários. E o grupo controle, eu precisei, né, ir para outro município, mas fiz questão de buscar as escolas, escolher bem as escolas, né, onde eu apliquei o questionário para o grupo controle, que eram escolas que não tinham proporcionado nenhuma experiência similar a essas experiências do Nascentes, sobretudo atividades de campo, né, para quando os alunos estavam no ensino fundamental. Então, também entrevistei alunos de primeiro ano do ensino médio, mas que lá na época que eles estavam no sexto, sétimo, oitavo ano, não tinham passado por nenhuma experiência similar às experiências do Nascentes. Então, o que aconteceu foi que nós tivemos, né, no início lá de 2012, alunos participando das ações, e no final de 2015, né, 3 anos e meio depois que as ações já tinham terminado, eu fui perguntar para eles qual era a mudança mais significativa, né? Então, eles responderam um questionário igual ao questionário do grupo controle, mas também responderam uma pergunta a mais, né? Tinha um extra aí para esse grupo experimental, que era justamente essa metodologia que eu usei no meu trabalho, que é da mudança mais significativa, que não é respondida na forma seca, dura de um questionário, né? Quantitativo apenas. É o momento de contar uma história, né? Então, os alunos contaram histórias sobre experiências significativas que ficaram, né, para a vida deles depois de terem passado pelo projeto. E as histórias são incríveis, porque elas mostram, de fato, essa compreensão da complexidade socioambiental, né? Você lê relatos de jovens de 16 anos que conversaram com a família e convenceram a família a não fazer mais queimada. Muitos alunos moram na zona rural, em Nazaré Paulista, e eles relatam isso, que depois da conversa que eles tiveram, a família mudou, a família passou a economizar água, o interessante é isso, eles tiveram argumentos para convencer os adultos a mudar, né? Então, eles sabiam relacionar a floresta com a água, eles sabiam relacionar a floresta com a fauna, eles estavam sensibilizados lá pelas palestras de fauna, e nas palestras eu sempre pedia para os pesquisadores falarem dessa relação mesmo, né, dos animais com a floresta, com a dependência que eles têm como habitat, como, enfim. Por que é tão importante fazer esse link, né? E os alunos tiveram essa oportunidade de convencer os adultos quando eles tinham 11, 12 anos de idade. Eles estavam me contando quando eles tinham 16 anos, mas eles tiveram essa conversa com os adultos quando eles tinham 11, 12 anos. Agora, falando de avaliação e monitoramento, né? Primeiro, quando a gente está num projeto de educação ambiental, a gente precisa ter em mente as características de qualquer projeto, né? Que a gente trabalha com os prazos pré-determinados. Então, quando está fazendo um projeto com escola, é importante obedecer a duração do bimestre, ou do trimestre, ou do semestre, ou do ano letivo. Não dá para você fazer um projeto que extrapole, por exemplo, um ano letivo. Fica muito complicado na escola. Você tem que ter em mente que você vai entregar um produto ao final do projeto. Esse produto pode ser uma horta, pode ser um viveiro, pode ser um festival com apresentações de trabalhos no final do ano, mas tem que ter um produto. Tem que ter um formato muito claro, muito bem planejado, como a Suzana já explicou super bem. Também porque você precisa falar isso, explicar isso muitas e muitas vezes para muitas pessoas. Então, quanto mais bem planejado o seu projeto está, mais fácil fica essa transmissão, né? Essa facilidade que você tem de explicar o seu projeto para várias pessoas, para vários públicos. Tem que estar ciente também dos fatores limitantes e críticos que são de qualquer projeto, não só da educação ambiental, né? O tempo que você tem para fazer o projeto, os prazos, o custo, a disponibilidade de recursos.
E tem que envolver uma equipe multidisciplinar, né? Como eu mostrei para vocês, no Nascentes eu tinha muitos consultores e sempre ia atrás de pessoas que eram super competentes no que elas faziam para transmitir para os alunos. Então, eu não faço tudo sozinha, nunca, né? Sempre tem uma equipe multidisciplinar trabalhando junto. E quando a gente fala em estratégias para monitorar os resultados, algumas coisas são muito básicas, né? Que todo financiador quer e é necessário fazer mesmo, que é sempre contar o número de pessoas atingidas, ter fotos muito boas dos eventos e fazer a avaliação dos processos, né? Para cada atividade, gostou, não gostou, gostou por quê, não gostou por quê, o que pode melhorar. Isso é super importante. Só que isso não é avaliação de impacto. Então, esses 3 pontos que eu disse, né, número de pessoas atingidas, boas fotos, avaliação dos processos, tudo isso é o básico, isso é fundamental para compor os relatórios, que é uma rotina, né, para os financiadores, a gente precisa compor os relatórios, e eles são informações que vêm no sentido de medir a sua eficiência no projeto, a eficiência da sua atuação no projeto, para você também saber se o recurso está sendo bem empregado. O financiador quer saber isso, né? Se o recurso está sendo bem empregado. Geralmente são estabelecidas metas, né, para serem atingidas de números de participantes, e aí o coordenador tem que dividir o número de participantes ao longo do tempo, do projeto, mas isso não é avaliação de impacto, tá bom? Avaliação de impacto é quando você para por um tempo, espera a poeira baixar, e depois você volta lá e pergunta. Isso sim, os autores, tem toda uma metodologia, tem todo um estudo, né, de avaliação de impacto, que coloca que isso sim, depois que você passou por todas essas etapas, aí sim você vai lá e pergunta. Muito bom. Esse projeto também ele era bem interessante, porque são raras as chances dos alunos de escolas públicas saírem da escola, né? Do banco ali, né? daquele ambiente. E a gente percebia muito que os alunos se envolviam por conta da experiência que eles tinham, né? Então, foi bem interessante mesmo. Era muito bacana, muito legal mesmo. Gente, assim, vamos passar... as pessoas estão comentando aqui algumas coisas. Doroteia Werneck está falando sobre chamar de estudos de caso, né, as publicações, que pode ser um caminho. A Kelly Bonfim está comentando aqui que é preciso compreender as especificidades do território que o pesquisador ou a pesquisa está inserida, é fundamental, né, porque assim a educação e as estratégias utilizadas estarão alinhadas com o perfil dos envolvidos, isso é bastante importante. A Maria Dalina Medalha falou que está clareando muito a cabeça dela com relação à educação ambiental, né? Agora ela está entendendo toda a dificuldade. E é isso. A Poliana está falando, Andréia, que ela lembrou do projeto dos viveiros nas escolas que ela fazia na época da graduação dela. E a Jussara está falando que o veículo de comunicação científica desempenha também um papel de diálogo entre os diferentes saberes. A academia precisa estar na escola, professores, pesquisadores. Então, são comentários do pessoal aqui no nosso chat. E eu queria só partir para uma perguntinha, e aí vocês podem decidir entre vocês quem responde primeiro. São 2, na verdade. A gente falou de política pública, a gente falou de captação de recurso. Como é que uma educação ambiental monitorada, avaliada, com resultados, como é que na prática funciona? Ela ajuda a captação de recurso, de fato? Ela ajuda a influenciar políticas públicas? Como é que isso acontece na prática? A gente tem exemplos para falar? Suzana levantou o dedinho. Porque isso é muito importante para a gente, sabe? Ela faz isso tudo. Teve uma ocasião que a gente estava... Morro do Diabo era administrado pelo Instituto Florestal, né? E ainda é. Fundação Florestal, Instituto Florestal.
E eu tinha conseguido verbas de fora e também verbas do próprio Instituto para monitores, para guias, porque tinha um programa de terça a domingo, segunda-feira, para a gente avaliar a semana, como é que tinha sido. Então, a avaliação entrou realmente até na estrutura do programa, para vocês terem uma ideia. Mas, e aí eles resolveram que eles iam descontinuar a verba dos monitores. Então, eu me lembro que eu peguei um ônibus, fui até São Paulo, né, de Teodoro Sampaio a São Paulo, uma noite inteira, para mostrar para o diretor-geral como era o aluno que entrava e como é que ele estava saindo. Qual era o impacto, que não era impacto na época, né, Andréia, que eu ainda não sabia a diferença. Qual era o resultado da visitação e o que a visitação estava causando na própria comunidade. E ele voltou atrás e continuou. Então, os dados da pesquisa, eles te ajudam a levantar. Primeiro, eu tive um doador anos e anos e anos, porque eles sentiam firmeza em, vamos dizer, investir num projeto que mostrava resultados concretos, assim, mais concretos, né? Não vou te dizer que eram completamente concretos, porque a pessoa pode estar respondendo questionários só para te agradar, isso também existe. Eu não acho que seja sempre questionário, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente estar falando. Por exemplo, você vai medir um lixo em determinado local, você pode fazer uma fotografia sistemática. Toda segunda-feira eu vou, tem que ser científico. Está chovendo segunda-feira, então eu não vou, não, já melou. Toda segunda-feira eu vou lá e meço, e tiro fotografia e vejo quanto lixo que tem, e depois eu estou fazendo meu programa para diminuir o lixo e eu vou vendo se vai reduzindo. Então, você tem que ser criativo até na forma de coletar os dados. E uma coisa que eu quis... então, assim, eu acho que é importantíssimo você ter dados concretos, porque eles te ajudam. E a outra coisa que a gente não mencionou, Paula, que vai muito na sua área, que é a divulgação dos resultados. Então, o Zisman falou bastante disso, porque ele está nessa área, né, muito de divulgação, né, de revistas, uma revista científica, mas não é só na revista científica. Então, a junção, por exemplo, de saberes tradicionais, que é uma coisa importantíssima na Amazônia, por exemplo, com saberes acadêmicos, mas você divulgar em tudo quanto é lugar. Falar na rádio local, eu falava muito na rádio local de Teodoro Sampaio, contando o que a gente estava fazendo e os resultados do que nós estávamos fazendo. Escrever no jornalzinho local, dar uma entrevista para alguém, tudo é importante. Você não tem público que não seja importante. A ideia é atingir todos os públicos, né? E uma coisa que eu quis deixar também durante as falas o grupo controle, a gente seria antiético você só tratá-lo, ele vai lá, responde antes, responde depois, responde 40 dias depois, e ele só é um objeto para você. Não, ele tem que ser tratado com todo respeito. O grupo controle, eticamente, você tem que levá-lo depois a fazer o mesmo programa que você levou o grupo de tratamento. Outra coisa que é ética, por exemplo, os assentados, eles responderam os questionários para nós e eles disseram nitidamente no meu doutorado, olha, eu só estou respondendo porque vem do IP, e eu trabalho junto com o IP e eu acho que o IP vale a pena, porque eu não aguento mais responder mestrados e doutorados e as pessoas nunca mais voltam aqui para me dar uma satisfação. Isso é antiético. Você tem que devolver. Então, os nossos alunos, a gente sempre pergunta, como é que você vai devolver o que você encontrou? Então, eu não quero me estender muito, mas eu gostei muito, Zisman, do seu relato, porque eu acho que é isso mesmo, é uma ciência nova, a gente está ainda engatinhando, mas é esse engatinhar que a gente tem pressão e vontade que seja rápido, sabe? Porque a gente precisa trabalhar com mais confiabilidade no que a gente faz. E a Doroteia perguntou de estudo de caso, é isso mesmo, são estudos de caso que a gente vai construindo e mostrando. E outra palavra que me vem muito fortemente, o que a gente quer? A gente quer inspirar outros, que o Zisman falou isso, né? Ele pega um caso, às vezes, assim, que não é científico, que não usou uma metodologia científica, mas pode inspirar outros a usarem. E a gente está nesse papel, gente. A gente precisa inspirar outros. A gente tem que contagiar o mundo.
com essa paixão que a gente tem. Só a paixão, só o brilho no olho não convence o doador, não convence. A gente tem que ter o brilho no olho e os dados na mão. Então, eu acho que são essas duas coisas que eu queria comentar. E eu tenho que comentar que a Andréia, eu vi assim, todo o desenvolvimento dela, me dá muito orgulho. Assim como eu vi da Gracinha também, que poderia estar sentada aqui com a gente, Marlene, que foi minha grande companheira a vida inteira de educação ambiental, são as pessoas que realmente estão fazendo, né, coisas acontecendo. E a Andréia foi a 100ª mestra do IP. Então, a gente plantou até um IP no nosso pátio quando a Andréia defendeu a dissertação dela. Então, eu não queria deixar de comentar, porque cada coisa dessas vai trazendo uma alegria muito grande para nós. Posso? Legal. Então, a sugestão da colega, não lembro o nome que você falou agora, que falou em chamar de estudo de caso, né, na revista, a gente fez uma opção um pouquinho diferente ali. A gente chamou de relato de experiências. Inclusive, criou uma seção especial na revista só para isso. Porque se você coloca estudo, a palavra estudo, né, já vai ter um certo contexto acadêmico e de sistematização e de método, né? E, na verdade, às vezes não é muito isso, né? Às vezes o estudo de caso quem faz é depois, né? Você pega um relato e você pode fazer um estudo desse relato, desse caso, né? Mas acho que é uma etapa posterior. A gente já prefere chamar de relato de experiência. E eu acho que vale a tua provocação, Paula, porque o retorno, né? Quer dizer, como é que a gente transforma a nossa pesquisa em políticas públicas ou em retorno à sociedade que normalmente financia essas pesquisas, pelo menos nas instituições públicas de pesquisa, as universidades, né? Eu atualmente estou tendo uma oportunidade interessante, estou trabalhando como representante da universidade na Comissão Municipal de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, aqui na cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo criou aqui um grupo com vários representantes das diversas secretarias municipais e um grupo da sociedade civil para aprovar, né, uma agenda 2030, né, uma agenda de ODS para ser implementada na cidade nos próximos 10 anos, que é o que resta para implementar os ODS. Bom, um item específico, né, dos ODS, o item do objetivos 4, que é o objetivo de educação. Tem um subitem, que é o objetivo 4.7, que é especificamente sobre educação ambiental. Essa meta, esse objetivo de ODS 4, né, impõe que, como política pública, é importante implementar um trabalho nos municípios, enfim, nas localidades, nos territórios, né, um programa para que os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessários para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio de métodos, estilos de vida, direitos humanos, igualdade, assim, temas importantes que dialogam com a educação ambiental. Bom, isso ok, então tem que colocar lá como uma política pública. Agora, é um ODS, ou seja, nós temos que colocar as metas. Quais são as metas? Quais são os indicadores que vão mostrar que nós estamos atingindo essas metas? Como é que nós estamos mostrando que a gente está avançando ou retrocedendo no alcance dessas metas? Tudo isso exige trabalho científico, trabalho acadêmico, que tem que vir de alguém que esteja investigando educação ambiental. Então, para a elaboração de uma política pública como o ODS, de uma agenda municipal, uma agenda estadual, uma agenda nacional, é importante que haja indicadores e metas. Só se criam indicadores e metas a partir de método científico. Portanto, é só fazendo ciência que a gente consegue contribuir de fato com políticas públicas, para que elas não ficam vagas, para que as metas sejam inalcançáveis ou sejam muito ingênuas, enfim. É importante dar um respaldo para isso a partir de método, a partir de ciência. Então, se o pesquisador não compreender isso, ele jamais vai colaborar com a elaboração de políticas públicas. É isso. A Andréia quer falar isso? Vai lá, Andréia. Nessa busca de tentar dar visibilidade para as pequenas ações, né, para as pequenas experiências, pequenas modo de dizer, tá, gente? Porque, na verdade, o que os professores fazem lá na ponta são projetos, são atividades muito grandiosas que marcam a vida dos alunos para sempre, eu tenho certeza, né? Então, não tem nada de pequeno no que o professor faz lá na ponta, muito pelo contrário, o que ele faz é o mais importante de tudo. E num outro projeto de educação ambiental que eu trabalho atualmente, que é o Semeando Água,
nós fizemos no final do ano passado um caderno, uma pequena publicação que a gente chamou de Caminhos e Aprendizados da Educação Ambiental no Sistema Cantareira, né? Fazendo um compilado, buscando as experiências que aconteceram, algumas das experiências que aconteceram em cada município, né? Nós atuamos em 8 municípios, e tentando ali sistematizar e colocar com muitas imagens e contar um pouco do que aconteceu na ponta, ideias brilhantes dos professores, algumas que nós provocamos, né? A gente produz um material que se chama Aventura Socioambiental, que vai pelo WhatsApp, que o professor consegue baixar, que é um material super fácil de acessar, fica no site do projeto também, mas que o professor consegue ler com muita facilidade, é um material escrito para professor mesmo, para o professor se atualizar dos temas ambientais atuais, e com sugestões de atividades práticas, né? Então, o professor lê aquilo, se atualiza tal, e no final já tem ali uma sugestão de atividade prática para ele aplicar com o aluno. Então, algumas dessas experiências que estão sistematizadas nesse caderno foram provocadas por esse material, né? Por essa aventura socioambiental que a gente produz, e outras não, outras foram ideias próprias dos professores, que a gente foi lá, ajudou a fazer, ajudou a implementar. Mas eu acho que é um caminho, sim, é um caminho para dar visibilidade, é um caminho para as trocas de experiências, né, de um professor com outro, de um município com outro, e quem sabe chegar o momento de colocar essas métricas, né, como o Zisman falou, eu acho que a gente já pode começar a fazer isso, e tentar dar um caráter mais científico para essas experiências que estão lá na ponta. Eu acho que vai ser muito bacana. Queria complementar, Paula. Eu queria complementar o seguinte: no Pontal do Paranapanema, que foi onde o IP começou, onde tudo, enfim, foi a grande escola, o laboratório, né? Cantareira também é um grande, né, André? É uma grande escola, né, para nós, porque a gente vai testando, né? Agora, recentemente, para quem quiser ver, tem um Globo Rural que mostrou esse projeto de uma forma muito, muito legal, porque foram 2 blocos inteiros contando histórias, juntando arte, foi muito bem feito. Mas no Pontal, como a gente tem 30 anos de projeto, praticamente, um pouco menos talvez, virou política pública, viu, Zisma? Não sei se você sabe disso, mas o Pontal, a Gracinha, ela é de lá, né? Ela é uma das nossas pesquisadoras em educação ambiental, ela é de lá e ela ficou lá. E sempre teve essa continuidade. Então, por exemplo, no início, os diretores de escola achavam que a gente ia tirar as crianças da sala de aula para brincar. E com o tempo eles foram vendo a transformação, o interesse, o grau de envolvimento, a quantidade de projetos que saíram por conta das iniciativas, né, socioambientais. E aí foi indo para outros municípios, né, os municípios vizinhos, acho que são 7 ou 8 municípios, e virou uma política pública. O Pontal do Paranapanema incorporou a educação ambiental como tema transversal, de fato, e acontece até hoje. Então, os diretores se juntam e fazem um planejamento para o ano, qual vai ser o tema, e isso é um resultado inestimável, né, para a nossa área. Então, eu não queria deixar de falar isso. E outra coisa que eu também adicionei aqui é que o Fernando, que a Andréia menciona, o Fernando Lima, ele está com um projeto também muito legal, paralelo, né? Está acabando o doutorado, mas paralelo, que chama Desabraçando Árvores. E tem o Desabraçando para Criança, que é Que Bicho é Esse? E é a popularização da ciência. Então, a gente também precisa disso, sabe? A ciência não pode ficar no pedestal, não é para ser colocada na prateleira, como eu tenho aqui atrás. Isso aqui serve para me inspirar, mas para me inspirar para fazer. E o Fernando mostra muito gente que faz, então eu recomendo muito que vocês também deem uma olhada, né? Estou escrevendo agora para o Fauna News e tem a Revista Brasileira de Educação Ambiental. Esses todos vão contando relatos que nos inspiram. Eu acho que eu não queria deixar de mencionar isso também. Muito bom. Vai muito no... Assim, de acordo com a pergunta aqui da Nathalie Silveira,
como é que se a comunicação é hoje a maior dificuldade dos projetos, né, de pesquisa, e como é que a gente desmistifica o techniquez, né? Então, acho que faz parte também a educação ambiental se aliar aí à comunicação, porque é a forma da gente chegar nas pessoas, né? A Andréa Andrigueto está perguntando aqui se vocês acham que os projetos de educação ambiental devem estar contidos no projeto político-pedagógico, as chamadas hoje de PP nas escolas públicas. A Andréa tem experiência nisso, né? O Zisma levantou a mão primeiro, pode falar. Não, o meu é rápido. Pode ir, não te vi, Zisma. Não, tranquilo, é bem rápido, porque eu estou muito envolvido com isso também. A atual Base Nacional Comum Curricular fez um desfavor à educação ambiental no Brasil. Até então, prevalecia como diretriz curricular no Brasil os parâmetros curriculares nacionais que previam que a educação ambiental, na verdade, o tema meio ambiente, seria um tema transversal a ser incorporado em todos os projetos pedagógicos de todas as áreas e disciplinas na escola. A Base Nacional retirou essa menção específica a isso e eu acho que enfraqueceu demais, né, a capacidade do corpo docente das escolas de incorporar isso no projeto pedagógico. No entanto, eu gostaria só de lembrar que isso é uma previsão constitucional, né? No artigo 225 da Constituição Brasileira, está previsto que a educação ambiental é obrigatória em todos os níveis de ensino. Então, na verdade, as escolas não têm opção. Elas precisam incorporar a educação ambiental em seus projetos pedagógicos. E eu entendo que esse espaço de elaboração dos projetos pedagógicos é justamente o espaço de resistência dos educadores ambientais brasileiros que vão tentar mudar a BNCC daqui a alguns anos. Se eles nos impuseram um retrocesso, nós vamos, a partir da base da escola, mostrar que esse tema é sim necessário e é possível incorporar nos projetos pedagógicos das escolas. Então, só complementando, é cada vez mais necessário, né? Eu acho que não tem mais como trabalhar em nenhum momento da educação, seja na educação infantil, nas creches, na educação básica, no ensino superior, todo mundo precisa se voltar às questões ambientais e colocar isso para acontecer de fato. Não dá para deixar para depois, a gente não tem tempo. E também não pode relegar a educação ambiental só às escolas, só às crianças, né? Às vezes eu enfrento um pouquinho uma certa resistência, porque ainda existem pessoas, ainda existem profissionais que têm essa crença de que a educação ambiental é só a educação ambiental formal, só tem a ver com escolas, com alunos, com atividades de campo e tal. E, na verdade, existem muitas educações ambientais, né? Algumas são mais educação, outras são mais ambiental, mas existem muitas. Eu acredito muito nisso, eu acredito que um extensionista, por exemplo, quando ele está lá com o produtor rural conversando e ensinando boas práticas para fazer um uso sustentável do solo, ele está sendo ali um educador ambiental, ele está praticando educação ambiental. E nas bacias PCJ tem acontecido uma experiência muito interessante, porque eu participei de um evento, umas 3 semanas atrás, que uniu a Câmara Técnica de Educação Ambiental com a Câmara Técnica de Recursos Naturais e a Câmara Técnica Rural, para discutir educação ambiental. E foi muito interessante, porque as discussões foram muito no sentido de valorização da educação ambiental, ao contrário do início da nossa conversa hoje, né, da falta de credibilidade. Esses profissionais todos se reuniram para conversar sobre educação ambiental, muitos deles eram extensionistas, muitos deles coordenam programas de PSA nos municípios, né, de pagamento por serviços ambientais, e tem município que está exigindo do profissional que vai coordenar o programa de PSA ou o programa de extensão rural, está exigindo diploma de pedagogia. Eu achei super interessante isso. Né? Então, o profissional que vai estar lá, junto com os extensionistas, junto com o engenheiro agrônomo, com o engenheiro florestal, tem que ter um pedagogo ali no meio, sabe? Para facilitar os processos, para chegar de uma forma mais eficiente no produtor rural.
Eu achei muito bacana, e essa discussão está crescendo dentro do Comitê de Bacias, das bacias PCJ, né? E eu estou fazendo parte disso, estou achando bem interessante essas conversas, essas discussões aí, bem multidisciplinares. A Suzana vai falar. Não, eu só queria falar um pouquinho que a Andréa tocou num ponto fundamental, né? A gente não tem mais tempo de ficar só formando as crianças, né? Formando o cidadão que vai impactar o meio ambiente de forma, né, mais forte assim, no futuro. Então, assim, é muito em conjunto, né, com outras iniciativas, né, que a gente tem que avançar. Minha fala é bem a continuidade da sua, Paula, e de vocês todos. Quando a gente estava trabalhando no Morro do Diabo, bem no início, já dava para sentir que não podia ser só criança. Nos últimos 5 anos, de quando a gente chegou lá, já tinha tido perdas enormes. Uma estrada cruzando, um aeroporto, que só era usado para tráfico de droga, mas foi construído dentro do parque. E assim, eu nunca vi aquele... na verdade, teve um político, um candidato a presidente que foi lá para a região para conseguir voto e tal. Ainda causou um incêndio enorme, porque soltaram fogos para ele. Mas, assim, a gente sentiu rapidamente que se você não fizesse um trabalho de... eu não gosto muito dessa palavra de conscientização, mas de sensibilização, de apaixonamento, eu acho que é melhor, pelo parque, pelo mico como símbolo, ou todas as espécies juntas, você dificilmente teria alguma coisa sobrando. Então, as perdas tinham sido duas hidrelétricas, uma estrada, até o lixo. Então, estava sendo jogado no parque. A gente começou a fazer eventos para a comunidade como um todo. E eventos divertidos, porque as pessoas não querem problema. Elas querem de algum jeito, lazer. Principalmente em região muito pobre, não tem lazer. Isso é uma realidade. Não tem sonho, as pessoas não sabem sonhar porque nunca foi permitido, não tem espaço para sonho. Isso é muito triste. Então, você tem que abrir uma nova perspectiva. Então, a gente começou a fazer concurso de... Era primeiro a lambada ecológica, todo mundo dançando lambada. Aí, no meio da lambada ecológica, eu pegava o microfone e falava: olha, o Morro do Diabo é uma preciosidade, cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque se a gente não se envolver... O resultado foi incrível, assim, uma noite que era assim, a classe que trouxesse o maior número de adultos para ouvir uma palestra sobre o Parque Estadual e o Mico-Leão Preto ia ganhar uma visita especial ao parque. Qual é o custo disso? 0. Sou eu que estou dando a palestra, vou para lá, era slides ainda, gente, vocês nem lembram o que é slides. Os jovens nem sabem o que era. Mas, enfim, a gente fazia uma palestra e aí lotavam as escolas com adultos. Então, você tem que ser criativo em todas as horas, mas tem que atingir os adultos com certeza, sabe? E aí você, por exemplo, concurso, né? Um concurso de desenho para virar calendário. E tudo era avaliado. Tinha estagiários no coisa dizendo assim: você está gostando desse evento? O que você mudaria? O que você gostaria de... Sabe? Enfim... Então, é importantíssimo isso. E quando você tem concursos, por exemplo, concurso de desenho, você não pode desfavorecer uma escola em detrimento de outra, sabe? Favorecer uma em detrimento de outra. Você tem que ter o mesmo número de representantes de uma escola para outra, para não ter ciúme. Você tem uma série de cuidados para você tomar. E o júri, em geral, você chama as pessoas muito importantes, que elas não participam dos eventos. Você chama o grande advogado da cidade, o diretor do Banco do Brasil, sei lá, o promotor público. E aí eles vão, porque aí eu sempre dizia assim: olha, a mídia vai estar lá, pronto. A mídia vai estar lá, é uma chave para você conseguir atrair gente para participar. No final, eles já vão com outra... Não precisa nem da mídia, porque eles se envolvem. Mas no início é uma conquista. E isso é muito importante. E a gente teve provas concretas. Por exemplo, começou um incêndio, a população inteira foi para lá tentar ajudar os guarda-parques. Já tinha tido N vezes
incêndios. Então, há uma mudança. Hoje, meu doutorado mostra muito isso. Ai de quem queira mexer no Parque Estadual do Morro do Diabo. A comunidade é totalmente envolvida, é um orgulho. Então, a gente quer isso com o Brasil, gente, é só isso que eu quero. Eu quero isso com o Brasil. É isso que eu quero. Pequeno, né? Mas é isso. Eu quero com o mundo, poxa vida. Eu também. Você quer pouco. Eu quero, exatamente. Eu quero com o planeta. Mas é isso, tem que ter criatividade e ousadia, né? Senão, onde é que a gente vai, né? É isso mesmo. Gente, a gente está chegando super no limite aqui. O papo rolou super e tem um monte de pergunta também. Peço desculpas para quem a gente não conseguiu responder por aqui, mas eu queria encerrar. Como eu falar de vocês, alguma coisa, né, uma mensagem e, de repente, uma reflexão sobre o futuro da educação ambiental, né? A gente vê tantos desafios aí para a gente enfrentar, não só na educação, mas também no âmbito socioambiental do Brasil e do mundo, né? A gente tem visto fake news adoidado e que também é um desserviço à educação ambiental, né, de qualidade e à informação real, à ciência, de alguma maneira geral. Então, a gente vive, eu acho que, um momento bastante delicado e desafiador, né? Mas pensando a educação ambiental e pensando também novos formatos, o que vocês enxergam que pode ser um destaque para o futuro mesmo da educação ambiental, para essa informação chegar com qualidade e realmente conseguir mobilizar cada vez mais pessoas para uma real transformação? Posso começar? Pode começar. Eu queria falar, Paulinha, dando um exemplo de uma iniciativa que nós tivemos no projeto Semeando Água, que foi uma campanha chamada Os Infiltrados. Os vídeos estão no canal do IP, lá no YouTube, né, na playlist, tem a playlist lá da campanha, que se chama Os Infiltrados. São vídeos bem curtinhos, com foco no sistema Cantareira, né, de abastecimento, e os vídeos foram todos produzidos para os usuários do Cantareira, ou seja, para as pessoas que vivem lá na capital e nos municípios da região metropolitana de São Paulo, cujas casas, indústria, comércio, enfim, recebem água do Cantareira, né? A água que chega até eles é a água do sistema Cantareira. E os vídeos, que têm duração assim de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, tratam dessa temática, né, de como a água chega até a casa da pessoa, né? De uma forma muito leve, muito simples, nada acadêmica, zero acadêmica, né? Então, são animações, são vocabulário muito simples, muito fácil, direto ao ponto, para explicar mesmo, né? Então, o primeiro vídeo da campanha é o caminho da água. Então, é super bonitinho, porque é como se a pessoa estivesse chamando um Uber, e aí o carrinho sai de lá do Cantareira, né, de uma nascente, percorre 100 quilômetros para chegar lá na região metropolitana de São Paulo. Para quê? Para fazer a pessoa entender como é que a água chega na casa dela. E a grande sacada dessa campanha é que quem são os infiltrados, né? Os infiltrados são pessoas comuns, são pessoas que foram escolhidas, indicadas a dedo, né, pela equipe do projeto Semeando Água, que são comuns e ficaram com esse compromisso de compartilhar esses pequenos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Então, chegava primeiro para eles, né, para os infiltrados, e os infiltrados se comprometeram com a gente de compartilhar em todos os seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram e tal. E a ideia é justamente essa, sabe? Então, tem um vídeo que ensina como semear água, como é possível semear água. O nome do projeto é Semeando Água, né? Então, como é que é isso? Como é que semeia a água? E aí tem lá o coordenador do projeto explicando os passos, né? De plantios de árvores, de restauração florestal, passando o conceito de área de preservação permanente, mas tudo de uma maneira muito leve, simples, fácil de entender. Então, eu estou contando isso porque eu acredito muito na nossa capacidade de preencher esse espaço que existe nas redes sociais com coisas boas,
sabe? Do mesmo jeito que as pessoas, né, pessoas do mal aí, encontram um espaço para fazer circular vídeos mentirosos e notícias falsas e denegrir a imagem dos outros, a gente tem que procurar ocupar esse espaço também, mas ocupar com informação de qualidade, com serviços de verdade para a sociedade. Sabe? Então, essa campanha Infiltrados foi o que eu lembrei aí nesse momento, que eu acho que é urgente e que é uma modalidade super importante, ainda mais nesse momento de pandemia, né? A campanha não foi feita na época da pandemia, ela é anterior, mas ela vem muito de encontro ao que a gente está passando agora, né? De não poder sair para fazer as atividades, mas de poder circular muita coisa boa pelas redes sociais e pela internet. É isso, obrigada. Ótimo. Posso falar, então, para deixar a Suzana encerrando gloriosamente nosso encontro. Sim, olha só. Em tempos em que a educação vem sofrendo ataques e retrocessos, a educação cada vez é menos valorizada, que se valoriza a ignorância, as fake news, como a André bem lembrou, enfim. Parece que nós vivemos uma era em que a humanidade está perdendo a capacidade de raciocinar cada vez mais, e vivemos um período de valorização do absurdo que é a ignorância. Então, a gente entende que a educação está sob ataque. O ambiente está sob ataque. Os ambientalistas têm sido cada vez mais taxados de românticos e que estão defendendo interesses escusos de ONGs internacionais, essas coisas tipo IP, essas ONGs malucas aí, que só querem tomar a Amazônia para elas mesmas. A gente está sendo sob ataque ambientalistas. E a ciência nem se fala, né? A ciência é hoje o lugar onde as pessoas estão querendo justamente produzir as mentiras também com interesses escusos. O negacionismo científico é a moda do momento. Então, veja, educação, meio ambiente e ciência em baixa, o que resta para os pesquisadores em educação ambiental? Só nos resta a resistência e continuar acreditando que todas as transformações, todas as grandes revoluções só se dão através da educação. O educador que não acreditar que a sua ação é capaz de transformar, ele tem que deixar de ser educador. Portanto, nós temos que insistir, temos que acreditar, porque esses negacionistas passam, a educação, a ciência e o meio ambiente vão prevalecer. Acho que essa é a grande mensagem. Eu concordo com ambos. Eu acho que nessa época de pandemia fez a gente refletir muito e mudamos de vida, né? Eu nunca na minha vida, olha, gente, a gente está vivendo o inusitado, o impensado. E isso trouxe muitas mudanças, eu acho. E uma delas é a gente realmente pensar no que a gente quer, como é que a gente vai sair disso para algo melhor. E eu tenho pensado muito nisso, não sei, não tenho respostas, naturalmente, tenho mais perguntas do que respostas. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar por incrível que pareça, é de esperança, sabe? A gente tem que buscar isso dentro da gente. A nossa capacidade de transformar. Eu acredito que cada um de nós é um transformer, um grande transformador. E a gente, muitas vezes, não foi educado para, vamos dizer, para burilar todas as nossas capacidades de transformar. Muito pelo contrário, a educação, ela achata as pessoas, né? Você tem que obedecer, você tem que respeitar, você tem que, de algum jeito, ser igual a todos. Mas eu acho que, nesse momento, nós estamos tendo que fazer, vamos dizer, despertar, de alguma maneira, para algo. Eu não sei qual vai ser o novo normal, o que vem depois disso, mas se a gente estiver bem com a gente mesmo e com o nosso meio, eu acho que já vai ser um grande passo. Então, e a gente vê assim, por exemplo, exemplos, né? É porque você já sabe muita coisa. Não, eu acho que nesse momento ninguém sabe nada. A gente está chegando a essa conclusão na pandemia. A gente tem que reinventar. E o que alimenta são as pequenas coisas. Então, eu recomendo que vocês olhem ao redor e vejam o que de fato eu fiz na minha vida que eu me orgulhei, e se junte a isso, e cultive isso, e faça mais disso. Então, eu acho que é por aí, sabe? A gente não tem resposta nesse momento, a gente tem muito mais questionamento e dúvida do que uma proposição assim que vai dar certo. Não tenho a menor ideia,
mas estamos juntos, queremos um mundo melhor. Acho que quem diz que tem a resposta está mentindo largamente, né? Gente, olha, muito. Mas eu adorei as provocações, viu? Adorei mesmo. E a provocação da Andréia, por exemplo, da gente ir contra a corrente nesse momento, porque, na vez de usar as mídias com coisas boas, com coisas positivas, é um meio, e a juventude sabe fazer isso, gente. Então, é muito legal. E ficar, como o Zisma falou, atento, né? A gente tem que ficar atento a tudo que está vindo, e de algum jeito criar uma resistência para poder, e com criatividade, né? Usar bastante. E comunicação, Paula, a tua área é fundamental. Eu também acho, eu defendo aqui. Vou fazer um diálogo só de comunicação aqui. Gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês, Suzana, Andréia, Zisman. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado ao máximo. Vou aproveitar aqui para fazer propaganda de uma outra live nossa, porque a gente está assim, aproveitando ao máximo as redes sociais para falar de conservação. A gente está no Instagram agora, começando uma live sobre o programa Monitora, dentro com o pessoal do ICMBio. Então, se você quiser acompanhar aí essa conversa rápida com a Tina e com a Tatiane, corre lá. No mais, continuem aqui acompanhando a gente nas nossas redes sociais, que com certeza tem informação de qualidade e verdadeira, e espero vocês num próximo encontro. Um beijo grande e boa sorte para nós, né? Tchau! Consciência.